Lucas, capítulo 18. Lucas 18, no verso 9. Santo, glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 18, no verso 9. Vamos dizer assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou-lhe uma parábola. 2 homens subiam ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé, orando no seu íntimo de Deus: eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou distante, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo em teu peito, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem é humilhado é exaltado em o nome santo do Senhor Jesus. São Luís, se sentar. Irmãos, estamos diante de uma palavra, uma parábola, a qual o Senhor quer nos ensinar algo com essa mensagem, Luís. Será que você pode descrever quem você é, sem você falar o que você faz? Essa foi uma pergunta a qual eu recebi alguns dias, alguns meses, né? Uma pessoa me perguntou para mim assim: ei, você consegue descrever você sem você falar o que você faz? Quem é você? E é uma pergunta meio difícil, né? Porque geralmente nós vamos falar primeiramente o que nós façamos, né? Então, eu tenho uma barbearia, eu sou casado, tenho os filhos, e isso primeiramente vem primeiro na nossa mente. E essa pessoa me perguntou assim: não, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei: quem é você? Quem é você? É tão difícil a gente falar de nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, olhar para o espelho e agora refletir a nossa imagem, e nós começarmos a olhar que nós somos seres humanos imperfeitos, que nós somos seres humanos cheios de erros, cheios de sentimentos, somos seres humanos às vezes medrosos, seres humanos às vezes falhos. É tão difícil isso sair da nossa boca e dizermos que nós erramos. É tão difícil nós, na nossa oração, quando nós chegamos aqui na igreja, a primeira coisa que nós abrimos nossos lábios para poder dizer é: Senhor, me perdoa. Tão difícil hoje, nesse mundo ao qual nós estamos, nós reconhecemos os nossos atos. E ontem nós estávamos aqui falando com os varão, e uma das responsabilidades do homem, é ser responsável agora pelos seus atos. Mas isso não serve somente para o homem, isso serve para todos que estão na casa de Deus, para todos que estão, inclusive, na sociedade. E o Senhor estava falando aqui nessa parábola de pessoas que eram autoconfiantes, pessoas que se achavam demais, pessoas que se achavam santos demais, pessoas que se achavam diferente agora das outras pessoas que estavam lá fora. Eu tenho uma notícia para poder dizer para você e para mim: nós não somos diferentes de ninguém. Às vezes nós pensamos, porque nós viemos na casa de Deus, nós estamos aqui, que nós somos diferentes, que nós somos salvos, que nós temos algo.
Mas Jesus ele começa a contar agora uma parábola, dizendo que 2 homens subiu agora, até agora, ali a igreja, ao templo, um publicano e um fariseu. A palavra vai dizer que aquele fariseu, ele começa agora na sua oração em pé, posturado, e começa a dizer agora que ele era melhor do que os outros, somente pelo fato dele não estar adulterando, somente pelo fato dele não estar roubando, somente pelo fato que ele não está fraudando. Ele começa a dizer assim também não sou como esse publicano que está aí. Essa é a oração daquele que se achavam melhor do que os outros. E a palavra vai dizer que aquele publicano, sabendo dos seus erros, sabendo das suas imperfeições, ele não tinha coragem de nem olhar para os céus. E a palavra vai dizer assim que ele bate no teu peito, agora com a cabeça abaixada e dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou falho. Me perdoa, Senhor Pai, porque eu tenho fraquejado. Me perdoa, Senhor Pai, porque eu não tenho sido honesto. Jesus vai exaltar agora esse publicano, dizendo que ele foi justificado. E meus irmãos, nós estamos na casa de Deus, mas nós precisamos estar todos os dias pedindo perdão agora pelos nossos atos. Eu sei que é difícil reconhecer que nós somos pecadores, mas o perdão de Deus só vem agora para nós quando nós reconhecemos e confessamos agora com nossas bocas agora os nossos pecados diante do altar de Deus. A palavra vai nos falar agora sobre Davi. Davi estava ali agora no alto do seu palácio. Ele estava agora no topo agora porque ele era o rei. Ele é reconhecido, ele tinha poder, ele tinha autoridade. A palavra vai dizer que Davi agora ele vai cobiçar a mulher do teu próximo. Ele cobiça a mulher do teu próximo e ele pega para si. E aquela cobiça ela vai se tornar agora um pecado na vida de Davi. Mas Davi por nenhum momento ele reconheceu o seu pecado. A palavra vai dizer que ele tentava por diversas vezes agora solucionar o problema, porque ele descobriu que aquela mulher estava grávida agora. E ele começa agora a montar agora projetos e, olha, você vai para sua casa, eu vou mandar o seu marido chegar, e quando ele estiver lá, ele agora vai ficar com você e vai tudo solucionar. Davi, rei, estava lá em cima, estava no trono. E de repente, a palavra vai dizer que aquele homem, ele era tão fiel ao seu rei, que ele não largou o seu posto. O plano de Davi agora foi por água abaixo. A palavra vai dizer assim que, mesmo assim, Davi estava calmo, ele estava tranquilo. Mas agora quando chegou o profeta Natan agora na sua casa, para poder agora lhe contar uma história sobre um homem que tinha uma ovelhinha só, e o outro homem que tinha várias e várias ovelhas, mas esse homem agora tomou para si a ovelha daquele que só tinha um e o matou. E de repente Davi agora ele se revoltou com aquela injustiça. Quem é esse homem? Ele disse: esse homem é você. E de repente agora Davi ele cai em si agora, e a misericórdia vai entrar no coração dele. Ele vai começar agora a reconhecer que ele tinha errado, e somente agora pelo reconhecimento que ele tinha errado, o perdão entrou na casa dele novamente. Nós vamos falar também de uma igreja que se chamava Sardes. Apocalipse 3. Era uma igreja que tinha a fama de estar viva. Era fama porque era uma igreja muito famosa, uma igreja muito reconhecida agora pelas 4 bandas ali. Uma igreja que tinha posse, uma igreja que tinha poder. Mas a palavra diz que ela tinha fama de estar viva, mas estava morta espiritualmente.
espiritualmente. A palavra vai dizer assim que quando nós vamos orar, não fazemos agora como os fariseus que se levantam agora e começam agora em alta voz auto se glorificar. Mas quando vamos orar, vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, quando eu comecei a ler essa mensagem, é o Senhor olhando para mim e para você e falando assim: ei filho, está de pé, cuidado para não cair. Ei, está de pé, vigie, ore, porque Satanás, o seu adversário, está buscando uma brecha a qual você possa cair. Não venha achar um homem que ele é autossuficiente de alguma coisa, porque quando ele se afasta de Deus, é certamente que ele vai cair. Aleluia! E muitas vezes nós não temos reconhecido que nós somos o nosso grande problema. Quando eu comecei a ler a mensagem, quando eu vi agora a soberba no coração daquele publicano, aquele fariseu, dizendo que ele estava salvo porque ele dava o seu dízimo, ele estava salvo porque ele estava jejuando. Eu tenho uma notícia para poder dizer para você: isso é a nossa obrigação. Não façamos isso agora para poder nos glorificar, mas isto é para a glorificação de Deus. Aleluia! Nós vivemos uma sociedade a qual o mal ele tem entrado, e às vezes aquela frase, como eu sempre digo, não vai dar nada não, isso tem entrado no nosso coração. Mas para que Deus ele venha entrar no teu coração, você precisa limpar ele primeiramente. Para você virar agora templo do Espírito Santo de Deus, você tem que tirar tudo o que te atrapalha agora de Deus entrar na sua vida. A palavra vai dizer também de uma mulher a qual ela perdeu uma dracma dentro da sua casa. Era uma moedinha, e para ela achar aquela moedinha dentro dela, ela teve que começar a fazer uma limpeza na casa toda. Ela começou a tirar as coisas do lugar, ela começou a tirar agora os altares que estavam dentro dela mesmo agora, para poder limpar, para poder achar aquela moeda que estava perdida. Quanto nós como igreja vamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus? Aleluia! Ei, tudo que, será que você consegue falar quem você é, sem falar o que você tem, o que você faz? Quem é você diante da presença de Deus? Ei, porque Ele te conhece no seu íntimo. É só Ele agora que sabe quem você é. Quando você está sozinho, quando você está para fora, Deus conhece você totalmente. Aleluia! Glória a Deus! Ele não tem como esconder dele. Não tem como nós colocamos uma máscara e estar dentro da casa de Deus. Agora eu sou crente, e aí lá fora não sou mais. Agora eu tenho caráter, agora eu não tenho mais. Agora eu tenho a presença, agora eu não tenho mais. Não adianta, porque Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que passa no seu pensamento. Ele passa o que está no teu coração. Ele sabe de tudo. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado e anunciar diante de Deus, não vamos ser perdoados. E às vezes nós temos carregado agora uma cruz que não é nossa, temos carregado um peso que não é nosso, porque nós não temos agora falado agora do nosso pecado. É tão difícil nós falarmos as coisas quando nós estamos errados, mas é preciso. É tão difícil agora eu começar a falar agora dos meus pecados diante de Deus, porque é constrangedor. É tão difícil. Às vezes, se você viesse aqui na frente para poder falar agora algo bom, talvez viesse várias coisas na sua mente. Agora, se você viesse aqui dentro, pegasse o altar e
começasse a falar agora os seus pecados, será que você teria coragem? Será que você teria coragem agora de se revelar agora perante a igreja? Deus, aleluia! Não adianta. Do nosso Deus não escapa nada, do nosso Deus não passa nada, e Ele está olhando para você nessa noite, dizendo para você: quem é você? Quem é você? Ele se achava melhor agora do que aquele publicano. Talvez o publicano, ele cobrava mais impostos ali, ele adulterava algumas informações, ele estava ganhando dinheiro agora com os outros. Mas quando ele estava diante da presença de Deus, ele tinha certeza que não tinha como enganar a Deus. Então aquele publicano, ele tinha mais reverência. Ele tinha mais reverência. Ele sabia que ele não podia enganar a Deus. Ele sabia que ele não tinha como mentir para Deus. Então tudo que ele tinha que fazer era entrar no templo e reconhecer os seus pecados. Não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Eu não sei você, mas eu luto todos os dias contra o pecado. Eu sou uma pessoa que eu luto todos os dias contra o pecado, porque a palavra vai dizer assim que nós estamos lutando agora contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Quantas vezes nós estamos agora no trânsito, na rua, ou qualquer lugar, e parece que o nosso eu, ele quer nos tomar posse. Quantas vezes aparece uma forma de nós se dar bem, mas é algo corrupto, e de repente nós desejamos aquilo. Não estamos isentos de agora pelas propostas de Satanás. Como o nosso irmão Edu, ele pegou e cantou aqui, todos os dias as propostas vêm. Todos os dias Satanás, ele vem e buzina nossa mente dizendo: ei, você vai se dar bem. Mas o que você tem escolhido? Quais são as suas escolhas? No hino que eles cantaram, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Deus todos os dias. Glória a Deus. E às vezes as propostas vêm e nós caímos nas propostas. Mas queremos fazer que nem Davi. Ah, Deus não viu, pastor. Eu vou dar um jeitinho ali. Vou mudar essa pecinha para essa pecinha aqui e vai ficar tudo certo. Mas Deus lá de cima estava olhando, dizendo para Davi: ei Davi, de mim você não se esconde. Aleluia! Da minha justiça você não passa. Glória a Deus. Você pode passar pela do homem, mas a minha não. O homem não tem agora a capacidade de enganar a Deus. Um homem não tem como agora passar Deus para trás, porque de Deus ninguém se zomba. A palavra vai dizer: tudo aquilo que você planta, você vai colher. É a palavra, não sou eu que estou dizendo isso. E às vezes nós olhamos lá fora as pessoas e falamos assim: olha, fulano está pecando, fulano está adulterando, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E quando nós olhamos para nós mesmos, estamos cometendo os mesmos atos, ou até pior do que as pessoas lá fora. Mas a justiça de Deus, ela vai passar. A palavra de Deus vai falar assim que a espada de Deus esteve sobre a casa de Davi. Davi pensou que ia passar ileso, um sangue derramado. Mas a palavra vai falar que Davi pagou a cada gota de sangue. Aleluia! Mas eu tenho uma notícia boa para você. Não é porque Davi ele pecou que ele deixou de ser segundo o coração, não. Porque o Senhor o perdoou
quando Davi agora ele vai começar a falar em salmos que ele não é nada, que o Senhor agora, Senhor, retire de mim tudo que eu tenho, mas não retire de mim a tua presença. Oh, canta lá, aleluia, Pai. Era Davi reconhecendo assim: Senhor, eu errei, Senhor, pode tirar o trono, tira tudo, mas eu não aguento viver sem a tua presença. E às vezes nós temos trocado isso por prazeres do mundo, porque nós temos tudo menos a presença de Deus. Pobre do homem miserável que acha que ter tudo, mas não ter a presença, é ele ter alguma coisa. Ei, mas não tenha nada, mas agora tenha a presença. Imagina Davi ali, rasgando teu coração, irmão Hélio, dizendo: Senhor, retire tudo. Não me apego agora à coroa, aos palácios, à fama, às riquezas, mas não me apego agora ao teu Espírito. Aleluia! Eu começo a falar dessa palavra e eu começo a entender o que Deus estava querendo dizer ali, porque Davi entendeu que aquele pecado, aquela podridão que estava dentro dele, fazia agora ele não ser agora habitado pelo Espírito. Tudo que nós passamos aqui nesse mundo, que nós entulhamos agora a nossa vida, nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de soberba, cheios de orgulho e vazios de Deus. Porque o Senhor, Ele agora não habita agora em tempos sujos de pecado. Às vezes você está se achando que você está se dando bem, que você conseguiu enganar, que você conseguiu agora passar, mas não passou. Não passou. Tem coisas ainda que nós vamos ter que pronunciar. Tem coisas que passaram 5, 10, 15 anos que o Senhor vai trazer à tona. Tem coisas que nós pensamos que passamos impune diante da presença de Deus porque ninguém sabe, mas Deus sabe de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Das mesmas formas que tudo que nós plantamos de coisas boas lá no passado vai surgir aqui hoje. Aquilo que nós plantamos de errado lá no passado, Ele não vai deixar enquanto nós não pronunciamos agora o nosso pecado, porque com a boca agora nós praticamos o pecado e com a boca nós recebemos a purificação diante do altar de Deus. O que nós precisamos é entender que não adianta eu ser que nem agora esse fariseu, dizendo: eu faço tudo certo, mas não tem a humildade. Ele não tinha a humildade. E tem pessoas que acham que está fazendo demais. Estou fazendo demais, estou jejuando, estou orando, estou dando dízimo, estou fazendo isso. Ei, não é sobre isso. É sobre você ser a habitação do Espírito Santo. É sobre você agora transbordar o amor de Cristo. É sobre você ser imagem e semelhança. É sobre você ser a luz desse mundo. É sobre você ser o sal dessa terra, ser a diferença dessa terra. Aleluia! É sobre você ser a diferença, mas não ser diferente dos outros. É o que nos aproxima das pessoas, são isso. É eu entender que uma pessoa, ela não está bem, e é eu chegar perto dela porque eu tenho a cura. Não tem como. Pedro, ele estava subindo ali, e quando ele encontrou aquele leproso ali, pedindo algumas moedas,
Pedro tinha a cura, ele tinha algo diferente dele, dentro dele. Pedro, ele era a diferença, aleluia. Ele vai agora pronunciar: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu estou cheio da presença de Deus. Eu tenho cura, eu tenho libertação, graças a Deus. Aleluia. E o que você tem, quem você é. Aleluia. Diante do altar de Deus, nós vemos que Paulo, ele fez muitas coisas, ele edificou muitas igrejas, salvou muitas lares. E Paulo, ele vai olhar para a família dele e vai falar assim: a minha vida eu considero perca, eu sou nada, eu não tenho nada, eu não fiz nada. Ei, Paulo foi preso. Eu creio que Paulo ficou mais preso do que solto, porque toda vez que eu começo a ler, Paulo está preso, Paulo está preso. Mas mesmo preso, escreveu cartas, edificando as igrejas, e quando ele olha para a vida dele, ele fala assim: ei, eu não tenho nada, eu não sou nada, a minha vida agora eu considero perca, sou como esterco. E às vezes nós achamos que nós vimos para a casa de Deus num domingo ou numa sexta-feira, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa. É pouco ainda, meus irmãos, é pouco. Se chegar alguém batendo na sua casa hoje e falar assim: ei, o que você tem para poder me dar? Quem você é? Porque o homem de Deus, ele é reconhecido. Eliseu, ele passava, ele falava assim: olha lá, há um homem de Deus, há um homem de Deus, olha lá, está passando um homem de Deus, está passando um homem de Deus. Será que as pessoas têm olhado para você e têm reconhecido agora a sua humildade, a sua bondade, o teu amor, a sua gratidão? Porque eu falar as coisas que eu tenho é fácil, porque todos aqui estão vendo. Mas agora o que eu tenho que ninguém está vendo dentro de mim? O que o Senhor colocou em mim agora, na minha vida? Vai dizer que nós somos imagem e semelhança. É você olhar para Jesus e olhar para o nosso irmão Iago e falar assim: ó, Jesus ali, a Jesus passando ali, tem um pouquinho de Jesus lá, tem mais um pouquinho de Jesus ali. Olha, está cheio de Jesus, está cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando eu entendi a pergunta, né? Falei: quem eu sou? Quem eu sou, né? Eu comecei a ver que eu sou um escolhido. Você é um escolhido. Você foi lavado, santificado, remido agora pelo sangue do Cordeiro. Você tem um legado, você tem uma herança, você tem um pai. Tem alguém agora que vai intermediar agora até Deus. Você tem o Espírito Santo. Como a campanha de sexta-feira, você tem o azeite. Você é escolhido, você é diferente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você é um escolhido. Mas o que um escolhido faz? O que um escolhido ele foi chamado para poder fazer? A palavra vai dizer que para poder pregar as boas novas, para poder agora sacudir agora o inferno e tirar as pessoas que estão lá. Foi para isso que o Senhor chamou. Essa é a sua identidade. A sua identidade é os céus, não é essa terra. Aleluia. Agora vamos ser francos. Vamos confessar nossos pecados. Vamos ser igreja agora nesse momento. Hoje, quantas pessoas você intercedeu? Quantas casas você orou? Quantas pessoas você lembrou na sua oração?
Quantas pessoas nos seus joelhos agora dobrados no chão intercedeu? Quantas pessoas passou pela sua cabeça? Quantas pessoas você sabe que está passando por uma dificuldade financeira, ou no seu matrimônio, ou algum lugar que você teve a capacidade de orar? Hoje não, vamos falar desse mês. Quantas pessoas você pegou para poder aconselhar? Quantas pessoas você começou a falar de Cristo? Para quem você falou de Cristo? Não adianta eu ter a identidade, mas vou começar a praticar agora aquilo que eu fui chamado. É sobre isso. É sobre nós começarmos a ser claros diante de Deus. E de saber que nós estamos devendo. Nós precisamos fazer mais diante da presença de Deus. Quantas pessoas hoje você pode interceder? Não creio que você está no meio de pessoas que todo mundo é crente, todo mundo está passando por uma dificuldade. Nós estamos introduzidos num mundo que é só pecado, que é só desgraças, é só tempestade. E você é a luz. Agora, se eu perguntar quantas coisas que nós pedimos para Deus, quantas coisas que nós exigimos de Deus, quantas coisas que nós não aceitamos que nós estamos passando, é todos os dias. Quantas vezes você nessa semana você pode orar e falar: Senhor, eu sou pecador, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu falei, Senhor, agora eu comecei, Senhor, parece que o pecado vai virando cotidiano em nossas vidas e nós não estamos mais incomodados com o pecado. Cobiçamos, fraudamos, olhamos aquilo que não é para poder olhar, falamos aquilo que não é para poder falar, mas poucas vezes colocamos nós em joelhos e pedimos perdão pelos nossos atos. Ou nenhum de nós pecamos. É o Senhor trazendo a realidade. Precisamos agora, todos os dias, reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos de Deus, que sem Ele não somos nada, que nós estamos de pé, mas amanhã nós podemos cair. Deus, aleluia. Ei, Davi era rei. Davi, ele tinha intimidade segundo o coração, mas Satanás conseguiu agora fazer que ele caísse com os seus próprios desejos, suas próprias cobiças. O homem, Adão e Eva, estavam ali no paraíso, onde não tinha falta de nada, mas caiu agora também, porque ele estava de pé. Ei, quem está deitado já não tem como mais cair. Se você está de pé, cuidado para não cair. Vigie onde você anda, vigie o que passa na sua mente, vigie o que está entrando no teu coração. Estamos em guerra espiritual, nós estamos aqui numa batalha, nós somos soldados de Deus. Precisamos estar atento. Precisamos reconhecer que não podemos agora cochilar agora sequer um minuto, porque Satanás ele vem e dá uma rasteira na gente e nós tropeçamos e caímos. Mas aquele publicano, ele mal conseguia olhar para o céu e batia no seu peito dizendo: Senhor, me perdoa. Hoje eu te convido a você se colocar de pé. Para que Deus ele possa descer o teu Espírito Santo, nós precisamos estar limpos de todo e qualquer pecado. O pecado para nossas vidas não é cotidiano, não é uma coisa que nós podemos fazer agora que não tem consequência. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos. Você tem liberdade agora de começar a orar para o Senhor e agora pedir perdão. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, Pai, nós estamos aqui, Senhor Pai, reconhecemos, Senhor Pai, que nós somos homens errôneos. Pai, sabemos, Senhor Pai, que aquilo que tem passado em nossas cabeças, Senhor Pai, em nosso coração, aquilo que tem entrado, Senhor Pai, agora nos nossos ouvidos,
entrar no Senhor Pai, nossos olhos agora, Senhor. Pai, te pedimos perdão, Senhor Pai, e reconhecemos, Senhor Pai, que não somos nada diante da Tua presença. Não temos nada, Senhor Pai. Não podemos nada, Senhor. Ai, se não fosse a Sua misericórdia. Ai, se não fosse o Teu grande amor. Ai, se não fosse o Teu olhar para nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor Pai, pela nossa falta de fé. Pai, nos perdoa, Pai, porque quando o Senhor tem falado para nós falarmos, nós temos nos calado, Senhor. Nos perdoa, Senhor Pai, agora porque às vezes temos nos acovardado diante de situações. Edifica a Tua igreja, Senhor Pai. Pai, mostra para a Tua igreja, Pai, o Teu poder, a Tua autoridade, que nós servimos um Deus sério, um Deus de justiça. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, diante da Tua presença, Pai, diante, Senhor Pai, agora, Pai, da Tua divindade, Senhor Pai, da Tua grandeza, nós não podemos nem ficar de pé, Senhor Pai. Pai, perdoa as vezes que nós não entendemos, Senhor Pai, o Teu projeto, os Teus, Pai, agora, Pai, os Teus projetos que o Senhor coloca em nossas vidas, que nós às vezes não entendemos, Senhor Pai. Mas agradecemos, Senhor Pai, por cada luta, Senhor Pai, que o Senhor nos deu. Pai, que a cada aprendizado, Pai, que serviu para que nós estamos de pé aqui hoje, Senhor. Eu sei que não é fácil, Pai, viver nesse mundo agora, Senhor Pai. Mas a Tua palavra vem dizer, Pai, que o Senhor venceu esse mundo, Papai. E o Senhor é nosso exemplo, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor Pai. Pai, nos perdoa, Senhor Pai, porque às vezes nós não temos nem praticado o ID, Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, porque nós estamos pensando em nós mesmos, Senhor Pai. Retire de nós, Senhor Pai, nos dê um novo coração, Senhor. Pai, um coração, Pai, bondoso, um coração zeloso, um coração, Pai, agora capaz, Pai, de absorver, Senhor Pai, agora, Pai, a dor do meu irmão. Pai, o Senhor nos chamou para que nós podemos ser um, Pai, um em Cristo e um, Pai, agora, Pai, com o nosso próximo, Senhor. Pai, retire de nós o coração de pedra, Senhor. Retire de nós toda a soberba, Senhor Pai, todo o achismo. Pai, nos coloca, Senhor Pai, agora, Pai, como barro, Senhor. Se nós temos alguma coisa, Senhor Pai, se nós somos alguma coisa, é pela Tua misericórdia, Senhor Pai. Se hoje nós podemos estar aqui pregando a Tua palavra, é pela Tua misericórdia, Senhor Pai. Se nós temos uma família, um trabalho, Pai, se nós temos um carro, uma casa, Senhor Pai, é por causa da Sua misericórdia, Senhor. Ai, se não fosse a Sua misericórdia em nossas vidas, Senhor Pai, aonde nós estaríamos agora, Senhor Pai? Presos, Senhor Pai, agora em nós mesmos, Senhor Pai, no nosso ego, Senhor Pai. Pai, que nós não podemos ser, Senhor Pai, que nem aquele homem, Senhor Pai, que olhava para si mesmo, Senhor Jesus. Pai, não nos ensina, Senhor Pai, nos mostra aquilo que nós temos que mudar, Senhor Pai. Nos mostra, Senhor Pai, aonde nós temos que ir, Senhor Pai. Nos mostra, Pai, o Teu caminho, Senhor Pai. Aqui existe um povo, Senhor, Pai, que está apto a fazer a Sua vontade, Pai. Que está apto, Pai, a fazer agora, Pai, agora o Teu ID, Senhor Pai. Envia a Tua igreja agora, Pai. Envie, Senhor Pai, agora os Teus servos, Senhor Pai, para poder propagar, Senhor Pai, as boas novas do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E as palmas são para Jesus, amém?